Olha aí, Anjos, dando continuidade à Confederação do Equador, não é? O estopim, não é? Essa nomeação indesejada, não é? Do presidente da própria província, não é? É interessante, não é? As expressões, ó. Como é império, a gente tem províncias. Então, império, províncias. República, quando vem a república, não é mais província, o nome são estados. Né? Então, nós temos governadores do Estado dentro da República. No Império Brasileiro é interessante. Os governadores eram chamados de presidente de províncias. Então, só para você colocar a nomenclatura no contexto correto. Império Brasileiro, presidente de províncias. Tá? República Brasileira, governadores. Só para você se situar, não é? Formação de república, não é? Dentro dos estados confederados da Confederação do Equador. Está aqui, ele apresenta quais foram os estados insatisfeitos. Não é? Contradições sem acordo sobre a questão da escravidão. É muito importante, não é? Nós percebermos que a escravidão continua aí. E a própria resistência, não é? Comprometida pela retirada de apoio de elites escravistas. Isso gera, não é, o próprio conflito. Ele segue mostrando, não é, a reação do governo, né, os gastos que o governo vai ter, inclusive esses gastos em relação aos combates contra a Confederação do Equador, é um dos motivos que leva também às pressões sobre Dom Pedro I, porque ele vai gastar o que não tem. Algumas regiões já vivem calamidade, e ele gastando o que não tem, isso vai servir também de motivo para ele sofrer pressões para renunciar. E eu já falei muito em Confederação do Equador, né? Alguns alunos podem estar se perguntando, pô, mas Equador, não tem nada a ver com o país Equador, pessoal. Tem a ver com a linha imaginária do Equador que corta justamente o Brasil. E aí nós entendermos o porquê que foi denominado de Confederação do Equador. É através da linha imaginária do Equador que corta o Brasil, tá? Então você tem o envio de tropas, né, marítimas e terrestres, e a derrota do próprio movimento, não é, da própria Confederação do Equador, desses rebeldes. E aqui ao lado, não é, uma imagem da figura do Frei Caneca, um dos líderes sendo executado. Só para você ter uma ideia. Tá aqui. Só ampliar um pouco aqui para você observar a figura de Frei Caneca sendo executado. Tranquilo? Dando continuidade, o fim do primeiro reinado, né? Fatores que acentuaram o descontentamento. Aí ele vai listar. Fechamento da Assembleia é um, lembra lá? Da elite brasileira querendo aquela Constituição. E o Dom Pedro não aceitou, Dom Pedro I. Imposição da Constituição, a construção do poder moderador, lembram? Violência na Confederação do Equador, lá da luta, não é? Do conflito, fortalecimento da oposição, é claro, e a derrota na Guerra da Cisplatina é outro motivo que leva ao fim do primeiro reinado, a abdicação de Dom Pedro, não é isso? Desculpem, anjos. O que é a Cisplatina? É o Uruguai hoje, então, por alguns anos o Uruguai foi território brasileiro, tanto é que o nosso mapa tinha uma configuração. E quando é que o Uruguai deixa de fazer parte do Brasil? Quando Dom Pedro I é derrotado na Guerra da Cisplatina, que por sinal o Uruguai ele é apoiado, ele recebe ajuda da Argentina, não é? E consegue se libertar do Brasil. Então é mais um gasto em conflito que leva às pressões sobre Dom Pedro I. Na verdade ele tem dois grandes gastos, né? Um interno, que é a Confederação do Equador, e esse externo, que é a Guerra da Cisplatina, onde ele será derrotado na Guerra da Cisplatina, e o Uruguai vai surgir depois, porque era chamado de Cisplatina. Só depois que a gente vai ter o chamado Uruguai, como é até hoje. Aqui nós temos uma disputa sobre a sucessão da coroa portuguesa, não é? A morte de Dom João, pai de Dom Pedro, acaba também sendo um dos motivos que leva Dom Pedro I a voltar a Portugal e a lutar contra o seu irmão Dom Miguel. Inclusive ele vai vencer Dom Miguel,
e vai assumir o trono em Portugal. Mas antes disso tem toda uma reviravolta, não é? Oposição local ao acúmulo de 2 tronos. Ou Dom Pedro fica aqui, ou ele volta para substituir o pai. Que ele é o sucessor dentro dessa hereditariedade. Temor ao retorno do domínio português em relação ao Brasil. Nós tínhamos esse medo, não é? Nomeação da princesa Maria da Glória como herdeira do trono português, sob regência de Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. E o golpe de Dom Miguel, não é? Desvio dos interesses políticos de Dom Pedro I. E aí ele, quando renuncia e volta, como eu disse, ele acaba derrotando o irmão e assumindo lá. Aqui nós temos crise econômica e política, desequilíbrio da balança comercial, aumento da dívida externa, aprofundamento com os gastos militares, como eu havia falado na Confederação do Equador e na Guerra da Cisplatina, falência do Banco do Brasil, nosso sustentáculo econômico, custo de vida, não é? Influência sobre revolta da população, quer dizer, a população está passando fome, miséria, principalmente regiões como o Norte ou o Nordeste. Crise política, poder moderador era de um autoritarismo muito grande, né? Desgasta e muito. Temor sobre essa recolonização, mobilização de rivalidades entre portugueses e brasileiros, isso vai ser comum dentro do Brasil, né? Tanto é que você vai ter mais tarde dentro da regência, não é, a própria cabanagem, as revoluções regenciais, né, ou as rebeliões regenciais. A cabanagem ela é um exemplo de assassinato, né, considerável de portugueses dentro da própria província do Grão-Pará. Aproximação entre Dom Pedro I e o Partido Português. Isso era de se causar espanto. Mais uma vez, repito, o medo da recolonização. Não é? Depois que ele voltasse, renúncia, volta, e essa aproximação continuaria, não é? Assassinato do jornalista Líbero Badaró, que é o estopim, porque vão dizer que Dom Pedro ele é o mentor desse assassinato. O Líbero Badaró foi um grande crítico de Dom Pedro I, divulgava nos jornais à época, não é, a sua crítica sobre a política do próprio imperador. Partido Português homenageando Dom Pedro, olha aí mais uma vez o reforço. E aquele episódio que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, não é? Reação contra essa homenagem do próprio Partido Português no Brasil. E aqui nós temos a abdicação, não é? Nomeação de ministério com brasileiros. Como era um garoto, era uma criança, o filho de Dom Pedro I, o Pedro de Alcântara, ele não poderia assumir. A gente tem uma junta, não é? De intelectuais, política que vai acabar assumindo, e a gente tem um período regencial no Brasil, né? Que, por sinal, é o período mais conturbado da história brasileira. Persistências das tensões, nomeações de ministros portugueses, reação, protestos e motins. Em 7 de abril de 1831 nós temos a abdicação do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. Anjos, terminamos aqui o primeiro reinado, mas quinta-feira tem mais. Fiquem com Deus. Saudade dos senhores. Um grande abraço.